Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o dia 48 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos. Claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Se você puder ajudar o canal, te peço para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. Dessa maneira, o algoritmo do YouTube vai entender que o conteúdo é bom e vai enviar para mais pessoas. Dito isso, sem mais delongas, vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa jornada. Jornada Bíblica 365, dia 48. A consagração dos sacerdotes. Leituras: Levítico 7, Lucas 3, Jó 15. Leitura de Levítico 7. Esta é a lei da oferta pela expiação da culpa. Coisa santíssima é. No lugar onde imolam o holocausto, imolarão a oferta pela expiação da culpa, e o sangue dela se aspergirá sobre o altar ao redor. Dela se oferecerá toda a gordura, a cauda gorda e a gordura que cobre a fressura, e ambos os rins, e a gordura que está sobre eles, e a que está sobre as ilhargas, e o redenho do fígado com os rins se tirará. E o sacerdote o queimará sobre o altar por oferta queimada ao Senhor. É a oferta pela expiação da culpa. Todo homem entre os sacerdotes a comerá, no lugar santo se comerá, coisa santíssima é. Como a oferta pelo pecado, assim é a oferta pela expiação da culpa. Uma mesma lei haverá para elas. Será do sacerdote que houver feito propiciação com ela. Também o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém terá para si o couro do holocausto que oferecer. Como também toda a oferta de manjares que for cozida no forno, com tudo o que se preparar na caçola e na sertã, será do sacerdote que a oferecer. Mas toda a oferta de manjares amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, assim de um como de outro. Esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. Se o oferecer por ação de graças, com o sacrifício de ação de graças, oferecerá bolos ázimos amassados com azeite, e coscorrões ázimos untados com azeite, e bolos de flor de farinha bem amassados com azeite. Com os bolos oferecerá pão levedado como oferta, com o sacrifício de ação de graças de sua oferta pacífica. E de toda a oferta, apresentará uma parte por oferta ao Senhor, que será do sacerdote que aspergir o sangue da oferta pacífica. Dele será. Mas a carne do sacrifício de ação de graças, de sua oferta pacífica, se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã. Porém, se o sacrifício de sua oferta pacífica for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer seu sacrifício, se comerá, e o que dele sobejar, também se comerá no dia seguinte. Mas o que ainda sobejar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado no fogo. Se na verdade da carne de seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que o ofereceu não será aceito, nem lhe será imputado. Coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Nenhuma gordura de boi, nem de cordeiro, nem de cabra comereis. A gordura do animal que morre por si mesmo e a gordura do que é dilacerado por feras se preparará para qualquer outro fim, mas de maneira nenhuma a comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal do qual se oferecer ao Senhor oferta queimada,
Sim, a pessoa que dela comer será eliminada do seu povo. Também nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminada do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quem oferecer ao Senhor seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor de seu sacrifício pacífico. As suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito com o peito trará para mover o peito por oferta de movimento perante o Senhor. Então o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a coxa direita dareis ao sacerdote por oferta dos vossos sacrifícios pacíficos. O sacerdote dos filhos de Arão, que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a coxa direita por sua porção. Porque o peito movido e a coxa da oferta tomei dos filhos de Israel, de seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a lei do holocausto, da oferta de manjares, e da oferta pelo pecado, e da oferta pela expiação da culpa, e da consagração e do sacrifício pacífico, a qual o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem suas ofertas ao Senhor, no deserto de Sinai. Leitura de Levítico 8. Disse o Senhor a Moisés: Toma a Arão e a seus filhos consigo, e as vestes, e o óleo da unção, e o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos, e reúne toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se reuniu à porta da tenda da congregação. Disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Então Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água. E vestiu-lhe a túnica, cingiu-o com o cinto, pôs sobre ele o manto, pôs sobre ele o éfode, e cingiu-o com o cinto de obra esmerada do éfode, ligando-o com ele. Pôs-lhe também o peitoral, e no peitoral pôs o urim e o tumim. E pôs a mitra sobre a sua cabeça, e na mitra, na parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa de santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o óleo da unção, ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o santificou. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, e a bacia e a sua base, para o santificar. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o, para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas, cingiu-os com cinto e atou-lhes as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Então trouxe o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. E Moisés o imolou, e tomou o sangue, e pôs dele com o dedo sobre as pontas do altar ao redor, e purificou o altar. E o restante do sangue derramou à base do altar, e o santificou para fazer expiação por ele. Depois, tomou toda a gordura que estava sobre a fressura, e o redenho do fígado, e ambos os rins, e a sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro, e a sua carne, e o seu esterco, queimou fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois, fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro do holocausto. E o imolou, e Moisés espargiu o sangue sobre o altar ao redor. Também fendeu o carneiro nos seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Porém a fressura e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Holocausto de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro da consagração. E o imolou,
E Moisés tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. E Moisés espargiu o restante do sangue sobre o altar ao redor. Tomou também a gordura, e a cauda gorda, e toda a gordura que estava sobre a fressura, e o redenho do fígado, e ambos os rins, e a sua gordura, e a coxa direita. Também do cesto dos pães asmos que estava diante do Senhor, tomou um bolo ázimo, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão, e os pôs sobre a gordura, e sobre a coxa direita. E tudo isto pôs nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e movendo-o por oferta de movimento perante o Senhor, tomou-o Moisés das suas mãos e o queimou no altar sobre o holocausto, oferta de consagração, por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o peito e moveu-o por oferta de movimento perante o Senhor. Isto foi a porção de Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois, Moisés tomou do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar e o espargiu sobre Arão, sobre as suas vestes e sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele, e santificou a Arão e as suas vestes, e a seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. E disse Moisés a Arão e a seus filhos: Cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comereis com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: a Arão e seus filhos a comerão. Mas o que sobejar da carne e do pão queimareis no fogo. Da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias ele vos consagrará. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou se fizesse, para fazer expiação por vós. À porta da tenda da congregação, pois, ficareis dia e noite por 7 dias, e guardareis as ordenanças do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. Então Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Leitura de Lucas 3. 15º no reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e todos os montes e outeiros serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplainados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João às multidões que saíam para ser batizadas por ele: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: Que havemos, pois, de fazer? Respondia-lhes: Quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tem comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Ele lhes disse: Não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntavam: E nós, que faremos? E ele lhes disse: A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e cogitando todos no íntimo a respeito de João, se porventura seria ele o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias.
Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas o tetrarca Herodes, sendo por ele repreendido por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que ele havia praticado, ainda sobre todas acrescentou esta, a de encerrar João no cárcere. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ora, Jesus, ao começar o seu ministério, tinha cerca de 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Elmadã, filho de Er, filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Melea, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obede, filho de Boaz, filho de Sala, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Arão, filho de Esrom, filho de Perez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naor, filho de Seruque, filho de Ragal, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Nó, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jarede, filho de Maalalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Leitura de Jó 15. Então respondeu Elifaz, o temanita: Porventura proferirá o sábio vã sabedoria, e encherá do vento oriental o seu ventre? Arguindo com palavras que de nada servem, ou com razões de que nada aproveita? E tu destróis o temor e diminuis a meditação diante de Deus. Porque a tua iniquidade ensina a tua boca, e escolhes a língua dos astutos. A tua própria boca te condena, não eu, e os teus lábios testificam contra ti. És tu, porventura, o primeiro homem que nasceu? Ou foste formado antes dos outeiros? Ou ouviste o secreto conselho de Deus e para ti só limitaste a sabedoria? Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Entre nós há também encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Porventura as consolações de Deus te são pouco? Ou alguma coisa te encobre? Como te arrebata o coração e como teus olhos faiscam? Quando viras contra Deus o teu espírito e fazes sair tais palavras da tua boca? Que é o homem para que seja puro, e o que nasce da mulher para ser justo? Eis que Deus não confia nos seus santos, e os céus não são puros aos seus olhos. Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como a água. Escuta-me, mostrar-te-ei e contar-te-ei o que tenho visto, o que os sábios anunciaram conforme ouviram de seus pais e o não ocultaram, aos quais somente se dera a terra, e nenhum estranho passou por entre eles. Todos os dias o ímpio é atormentado, e se reserva para o tirano um certo número de anos.
O sonido dos terrores está nos seus ouvidos, na prosperidade lhe sobrevém o assolador. Não crê que tornará das trevas, mas que está esperando a espada. Anda errante em busca de pão, dizendo: onde está? Bem sabe que já o dia das trevas lhe está preparado à mão. Assombram-no a angústia e a tribulação, prevalecem contra ele como um rei preparado para a peleja. Porque estendeu a sua mão contra Deus, e contra o Todo-Poderoso se portou com soberba. Arremeteu contra ele com dura cerviz, e contra os grossos bosses dos seus escudos. Porquanto cobriu o seu rosto com a sua gordura, e criou carne gorda sobre as ilhargas. E habitou em cidades assoladas, em casas não habitadas, que estavam a ponto de fazer-se montões de ruínas. Não se enriquecerá, nem subsistirá a sua fazenda, nem se estenderão pela terra as suas possessões. Não escapará das trevas, a chama do fogo secará os seus renovos, e ao sopro da sua boca desaparecerá. Não confie na vaidade enganando-se a si mesmo, pois a vaidade será a sua recompensa. Ela se cumprirá antes do seu dia, e o seu ramo não reverdecerá. Sacudirá as suas uvas verdes como as da vide, e deixará cair a sua flor como a oliveira. Porque a congregação dos ímpios será estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Concebem a malícia e dão à luz a iniquidade, e o seu ventre prepara enganos. Leitura de Jó 15. Então respondeu Elifaz, o temanita: porventura proferirá o sábio vã sabedoria, e encherá do vento oriental o seu ventre? Arguindo com palavras que de nada servem, ou com razões de que nada aproveita? E tu destróis o temor e diminuis a meditação diante de Deus. Porque a tua iniquidade ensina a tua boca, e escolhes a língua dos astutos. A tua própria boca te condena, não eu, e os teus lábios testificam contra ti. És tu, porventura, o primeiro homem que nasceu? Ou foste formado antes dos outeiros? Ou ouviste o secreto conselho de Deus e para ti só limitaste a sabedoria? Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Entre nós há também encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Porventura as consolações de Deus te são pouco? Ou alguma coisa te encobre? Como te arrebata o coração e como teus olhos faiscam? Quando viras contra Deus o teu espírito e fazes sair tais palavras da tua boca? Que é o homem para que seja puro, e o que nasce da mulher para ser justo? Eis que Deus não confia nos seus santos, e os céus não são puros aos seus olhos. Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como a água. Escuta-me, mostrar-te-ei e contar-te-ei o que tenho visto, o que os sábios anunciaram conforme ouviram de seus pais e o não ocultaram, aos quais somente se dera a terra, e nenhum estranho passou por entre eles. Todos os dias o ímpio é atormentado, e se reserva para o tirano um certo número de anos. O sonido dos terrores está nos seus ouvidos, na prosperidade lhe sobrevém o assolador. Não crê que tornará das trevas, mas que está esperando a espada. Anda errante em busca de pão, dizendo: onde está? Bem sabe que já o dia das trevas lhe está preparado à mão. Assombram-no a angústia e a tribulação, prevalecem contra ele como um rei preparado para a peleja. Porque estendeu a sua mão contra Deus, e contra o Todo-Poderoso se portou com soberba. Arremeteu contra ele com dura cerviz, e contra os grossos bosses dos seus escudos. Porquanto cobriu o seu rosto com a sua gordura, e criou carne gorda sobre as ilhargas. E habitou em cidades assoladas, em casas não habitadas, que estavam a ponto de fazer-se montões de ruínas. Não se enriquecerá, nem subsistirá a sua fazenda, nem se estenderão pela terra as suas possessões. Não escapará das trevas, a chama do fogo secará os seus renovos, e ao sopro da sua boca desaparecerá. Não confie na vaidade enganando-se a si mesmo, pois a vaidade será a sua recompensa.
Ela se cumprirá antes do seu dia, e o seu ramo não reverdecerá. Sacudirá as suas uvas verdes como as da vide, e deixará cair a sua flor como a oliveira. Porque a congregação dos ímpios será estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Concebem a malícia e dão à luz a iniquidade, e o seu ventre prepara enganos. Então, com isso, terminamos as leituras do dia. Agora vamos aos pontos principais. Levíticos 7 a 8. Conclusão das leis sacrificiais com detalhes sobre a oferta pela expiação da culpa e o sacrifício pacífico, ação de graças, voto ou oferta voluntária, incluindo a proibição de comer gordura e sangue. O capítulo 8 descreve a consagração de Arão e seus filhos ao sacerdócio, cumprindo o Êxodo 29. Moisés os lava, veste, unge e oferece os sacrifícios prescritos: novilho pelo pecado, carneiro do holocausto e carneiro da consagração. O sangue é aplicado na orelha, polegar e pé direito, simbolizando que todo o ser, ouvir, agir, andar, é dedicado a Deus. Eles permanecem 7 dias à porta da tenda da congregação para completar a consagração. Lucas 3. O ministério de João Batista no deserto, pregando arrependimento e batismo para a remissão de pecados. Ele confronta a hipocrisia religiosa e exige frutos de arrependimento, dando instruções práticas a multidões, publicanos e soldados. João aponta para Jesus como aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo de Jesus, onde o céu se abre, o Espírito Santo desce em forma corpórea como pomba, e a voz do Pai declara: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. A genealogia de Jesus, traçando sua linhagem até Adão, filho de Deus. Jó 15. Segundo o discurso de Elifaz, agora mais duro e acusatório. Ele rejeita as palavras de Jó como vãs e ímpias. Insiste na tradição da sabedoria. O homem é corrupto por natureza, e o ímpio inevitavelmente sofre. Ele descreve vividamente o destino terrível dos ímpios, aplicando implicitamente essa descrição a Jó. A acusação é clara: o sofrimento de Jó prova sua impiedade, e suas palavras contra Deus confirmam isso. Desafio prático. Hoje testemunhamos a consagração total ao serviço de Deus, sacerdotes, e a declaração divina sobre Jesus, batismo. Reflita. Consagração total. O sangue foi aplicado na orelha, polegar e pé dos sacerdotes, simbolizando que tudo o que ouvem, fazem e por onde andam pertence a Deus. Você tem consagrado cada área da sua vida ao Senhor? O que você ouve, entretenimento, conversas, o que você faz, trabalho, relacionamentos e para onde você anda, escolhas, caminhos, refletem essa consagração? 7 dias de consagração. Os sacerdotes ficaram 7 dias à porta da tenda da congregação, dedicados exclusivamente à consagração. Reserve um tempo esta semana para um retiro espiritual. Pode ser um dia, algumas horas ou momentos diários dedicados exclusivamente a buscar a Deus, ler sua palavra e orar, separado das distrações normais. Frutos de arrependimento. João Batista exigia frutos práticos de arrependimento. Se você tem se arrependido de pecados, quais são os frutos visíveis? Compartilhar com quem precisa, honestidade nos negócios, contentamento no trabalho? Identifique uma área onde seu arrependimento precisa se tornar ação concreta. Identidade em Cristo. No batismo de Jesus, o Pai declarou sua identidade: Filho amado. Sua identidade fundamental também está em Cristo. Você é filho amado de Deus, se você está em Cristo. Você vive baseado nessa identidade ou busca validação em outras fontes? Medite hoje no amor incondicional do Pai por você. Gostou? Então bora espalhar. Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença.
te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.